Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos aproveitar esse momento aqui, nesse dia especial, o dia em que relembramos a paixão do nosso Senhor. E embora não tenhamos o que estamos acostumados, o culto das 7 palavras, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve mensagem sobre esse tema, envolvendo esse tema, para a nossa edificação nesta manhã e neste dia também. Mas antes, eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, buscando a sua direção sobre as nossas vidas neste momento. Oremos. Santíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Louvamos-te e agradecemos-te, ó Pai, pelo teu plano de redenção, que foi eficaz por meio do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo, e por meio dele o Senhor nos redimiu e nos fez teus filhos, nos dando a certeza da salvação, a alegria da vida eterna, a esperança bendita da volta do Senhor para nos buscar. Ó Pai, nós queremos bendizer o nome do Senhor e te adorarmos, ó Deus, nesta hora, agradecidos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou entregues aos nossos próprios pecados, à nossa própria condenação. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos alimente, nos fortaleça, edifique a nossa fé, para que possamos continuar, Senhor Deus, servindo ao Senhor, até o dia que o Senhor assim determinou. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero pedir que vocês abram suas Bíblias lá no texto de Lucas, capítulo 22, versículo 48. Eu quero destacar apenas este versículo e quero trabalhar aqui com os irmãos nesta manhã a respeito do beijo de Judas e a paixão de Cristo, do nosso Senhor. Lucas 22, verso 48, nós temos aqui uma pergunta retórica da parte do Senhor, dirigida a Judas, naquele momento em que ele chega para entregar Jesus, para traí-lo com um beijo, como um sinal, identificando quem era Jesus para os seus inimigos, os inimigos do próprio Senhor. Então, nesse texto, Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Uma pergunta que, imagino eu, deve ter ido direto ao coração, à alma de Judas, naquele momento em que Jesus se dirige a ele com essa pergunta. E a história nos evangelhos nos mostra exatamente isso. Com um beijo, nós sabemos, Judas traiu Jesus. Com um beijo, Judas deu início a esse processo que condenaria o Senhor numa condenação injusta, que o levaria a uma das mortes mais horríveis que já existiu, a morte de cruz. O beijo de Judas, meus irmãos e irmãs, revela a face do mal que há no coração do pecador. Sua atitude revela o que o pecador é capaz de fazer para satisfazer o seu desejo pecaminoso. O nosso Senhor foi submetido a um julgamento injusto. Ele foi exposto a um espetáculo de horror. E o profeta Isaías, no capítulo 53, descreve para nós esse espetáculo nas seguintes palavras: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de uma linhagem, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por sua transgressão, por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Contudo, meus irmãos, diante desse texto, e diante do texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós devemos fazer a seguinte pergunta para a nossa reflexão nesta manhã. O que de fato levou Jesus à cruz? O que foi, ou qual foi a causa primária que motivou a sua crucificação? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos afirmar que não foi o beijo da traição a causa original ou o que motivou a paixão de Cristo. Muito embora o beijo de Judas tenha sido um sinal, o sinal usado por ele para identificar Jesus e entregar Jesus para os soldados romanos e para os seus inimigos naquela noite, porém, ele foi só isso. Só um sinal. Ou seja, a traição de Judas fazia parte de um plano maior. Deus permitiu que Judas, movido pela sua cobiça, realizasse o seu desejo de trair Jesus em troca de algumas moedas. A crucificação de Jesus, meus irmãos, não teve a sua origem na traição de Judas. Não foi o beijo da traição que originou o sofrimento e que motivou a morte do Senhor na cruz. Ele foi uma causa secundária em todo o cenário. Judas foi apenas um instrumento para atender aos anseios dos líderes religiosos dos judeus, dos principais sacerdotes, dos escribas, que eram os mais interessados na morte de Jesus, como nos revela Lucas, no capítulo 22, versículo 1, que diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em dar-lhe dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião para lhe entregar sem tumulto. A história nos mostra que Judas era avarento, o seu coração era apegado ao dinheiro. Entre os apóstolos, ele era o que cuidava das finanças, da parte financeira daquele grupo dos apóstolos e de Jesus. E nesta ocasião em que Jesus está se preparando para se entregar aos seus inimigos, Judas vê uma oportunidade a mais para ganhar mais dinheiro. O texto acima que nós lemos, que eu acabei de ler para os irmãos, mostra os líderes judeus combinando em dar dinheiro para Judas. Em troca, ele entregaria Jesus nas suas mãos para ser morto. E ele não só concordou com isso, como também esperou
e buscou a melhor ocasião para trair Jesus. Mas, meus irmãos, Judas não foi a causa primária para a crucificação de Cristo. Judas não foi o que motivou primariamente a sua crucificação. Judas foi uma causa secundária porque ele foi parte complementar no plano maior. Ele não foi a causa principal. O seu papel de traidor já havia sido anunciado desde o Antigo Testamento. Quando você lê o Salmo 41, versículo 9, você compreende isso. Quando diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E essa passagem é usada pelo próprio Jesus. Ele se refere a essa passagem por ocasião da sua última ceia com os discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 21, é dito: pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Jesus se referindo ao Salmo que eu acabei de ler para os irmãos, 41, versículo 9. Meus irmãos, Jesus foi crucificado, mas não foi por causa de Judas que ele foi crucificado, embora Judas tenha sido responsável pelo seu ato de traição. Ele traiu o Filho de Deus e ele foi responsabilizado por essa traição. Naquela mesma noite, Jesus foi preso pelos soldados, mas não foi o beijo de Judas a causa que originou a paixão de Cristo. Essa é a primeira compreensão que nós devemos ter para responder a esta pergunta: o que motivou a crucificação de Cristo? O que motivou ou qual foi a causa principal da paixão de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Em segundo lugar, ou uma segunda questão que nós devemos observar, uma segunda resposta, é que a causa principal para a crucificação de Cristo também não foram os nossos pecados. Eles não foram a causa original da crucificação de Cristo ou a sua motivação principal. O ato da traição de Judas, meus irmãos, é claro que resulta num pecado e certamente se configura o pecado mais grave que um homem pôde cometer. Você já parou para pensar nisso? Tanto é isso verdade que o próprio Jesus faz uma grave observação em relação ao seu traidor. Lá em Lucas 22, 22, é dito: ai daquele por intermédio de quem está sendo traído, o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo. O que significa essa exclamação ai? O ai aqui de Jesus, irmãos, caracteriza uma maldição. Maldito aquele que traiu o Senhor. E ela carrega graves consequências para a vida do traidor. Mateus capítulo 26, versículo 24, complementa essa ideia de Lucas, afirmando o seguinte: o Filho do Homem, o próprio Jesus dizendo isso, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. E Jesus acrescenta: melhor lhe fora não haver nascido, diz o próprio Jesus. Certamente, meus irmãos e irmãs, nenhum de nós aprovamos a atitude de Judas. Ao contrário, nós a reprovamos, nós a condenamos e sem pensar muito. Porém, o beijo traiçoeiro de Judas representa o nosso beijo também.
Embora seja impossível Jesus ser crucificado novamente, meus irmãos e irmãs, contudo, cada pecado nosso é, na prática, uma traição a Jesus, a quem devemos obediência, a quem devemos total fidelidade. Ou seja, a traição de Judas aponta para a nossa traição. A traição de Judas aponta para os nossos pecados, porque, como ele, nós também somos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Que ele veio morrer por pecadores como eu e você. Ainda o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus levou sobre si, suportou sobre si os nossos pecados, o peso dos nossos pecados. Mas os nossos pecados não foi a causa principal que levou Jesus à cruz. Portanto, os nossos pecados também devem ser considerados como causa secundária da paixão de Cristo. Não foram eles que motivou a crucificação dele. Na verdade, os nossos pecados são antes o que justifica a sua morte. Porque esse foi o único meio existente para a salvação dos pecadores e de pecadores como nós. Por isso, Isaías diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, o pecado do homem também não pode ser considerada a causa primária da crucificação de Jesus Cristo, porque aquele que quis salvar o ser humano pecador, Deus, o Pai, precisou sacrificar o seu próprio Filho. Portanto, os nossos pecados não motivaram a paixão de Cristo. Ao contrário, os nossos pecados clamavam e necessitavam do seu sacrifício, da morte de Cristo na cruz. Eles não podem ser tidos como a causa primária que motivou Jesus à crucificação. Então, a pergunta persiste. E ela carece de uma resposta. O que motivou prioritariamente ou primariamente a paixão de Cristo? Qual foi o motivo principal pelo qual Jesus foi entregue para ser crucificado? E a resposta, irmãos, eu pretendo apresentar agora nesse terceiro ponto do sermão. A causa principal que motivou a paixão de Cristo foi o amor de Deus por mim e por você. E para nós entendermos melhor essa resposta, ou o amor de Deus por nós, precisamos voltar à criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, traz a maior declaração de todas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa declaração apresenta Deus como o Criador de tudo que você conhece e daquilo que você não conhece, ou seja,
Deus criou toda a realidade visível e a realidade invisível também. Se Deus criou todas as coisas, portanto, toda a criação pertence a Deus. A quem do nada fez tudo o que existe. E é interessante quando você estuda o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, que revela-nos a criação e Deus como o Criador. E nós percebemos em cada ato criado o capricho de Deus, o zelo de Deus, a perfeição de Deus. E todas essas qualidades, irmãos e irmãs, apontam para o amor de Deus por tudo o que Ele criou. Um artista, quando cria uma obra sua, e que ele reconhece que essa obra foi muito bem criada, e que ele se dá por satisfeito por essa obra, ele demonstra um sentimento precioso em relação à sua obra. Ele cuida da sua obra, ele zela pela sua obra, ele protege a sua obra. Deus é o grande artista, Deus é o grande criador de tudo que há, e Deus ama a sua criação, meus irmãos e irmãs. E isso está revelado aí no capítulo 1, versículo 31, ao final de toda a criação. Depois que ele criou todas as coisas, ele declara, o texto declara: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse muito bom revela a aprovação de Deus da sua obra. E mais, revela também o seu amor pela sua obra criada, por tudo o que Ele criou. Meus irmãos e irmãs, esse amor de Deus pela sua criação, esse amor de Deus pela sua criatura, esse amor de Deus pelo homem e pela mulher, não foi apagado, não foi anulado, não foi esquecido depois da queda de Adão, a queda em pecado. Muito ao contrário. Quando você chega em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, você encontra a prova de que Deus continua, mesmo após a queda, Deus continua amando tudo o que Ele criou, pois ali Ele revela que há um plano de redenção para toda a sua criação. Deus não deixou a sua criação entregue à corrupção, às consequências do pecado, à destruição. Mas Ele declara para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está, irmãos, a revelação de Deus, do seu plano redentor. Aqui está, por trás disso, a causa primária que levou Jesus à cruz. O amor de Deus por nós. O amor de Deus por toda a sua criação. E quando você passa as páginas da Escritura e chega no Novo Testamento e chega nos Evangelhos, você se depara com aquele texto solene e conhecido universalmente de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, qual é a resposta a essa grande pergunta? Qual foi a causa primária da paixão de Cristo? O que motivou a crucificação de Cristo? Não há outra resposta. Foi o amor de Deus por nós. Foi o amor de Deus pela sua vida que fez com que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, fosse crucificado. Foi o amor de Deus por toda a sua criação, a causa original, a causa primária para a morte de Cristo na cruz, porque essa era a condição exigida pela sua própria justiça, condição única
que estava à altura de satisfazer a justiça de Deus, que havia condenado toda a criação por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de Adão e por causa do seu pecado e do meu pecado também. Portanto, meus irmãos, diante da destruição, diante da corrupção do mundo por causa dos nossos pecados, Deus, amando a sua criação, amando as nossas vidas, na sua misericórdia, resolveu planejar, muito antes de todas as coisas, a redenção do mundo. É por essa razão, então, meus queridos irmãos e irmãs, que eu afirmo para vocês que não foi o beijo da traição de Judas, que não foram também os nossos pecados, e nem mesmo Satanás, a causa primária, aquilo que motivou a paixão de Cristo, a morte de Cristo na cruz, foi antes o amor de Deus, o grande amor de Deus por toda a sua criação, que, sendo colocada a perder por causa do pecado do homem, foi agora posto a salvo por Deus, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Toda a criação de Deus e todos os eleitos de Deus têm agora garantida a sua plena restauração por causa do alto preço que Jesus pagou na cruz por nós. Queridos e queridas, é por isso que Jesus agora, no momento da sua prisão, quando Judas o trai com um beijo, Lucas capítulo 22, verso 53, ele se dirige para aquelas autoridades que vêm prendê-lo, dizendo: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O que nos revelam essas palavras? Nos revelam que Jesus está sendo preso em virtude de um plano maior. Ele está cumprindo o plano da redenção de Deus, o Pai, aquele que é o Criador. E ele, Jesus, está plenamente consciente de toda esta realidade. Aliás, Jesus já havia demonstrado esse conhecimento, essa consciência de todos esses acontecimentos no texto de Lucas, um pouquinho antes, quando ele diz no verso 42, na sua oração lá no Getsemane: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus estava ciente, meus irmãos e irmãs, desses acontecimentos, de que ele estava no mundo cumprindo o plano redentivo de Deus. E por isso, ele não se mostra surpreso na sua própria prisão. Ele também está consciente da participação de Judas como secundário no plano da redenção. Mateus 26, capítulo 26, versículo 20, ele declara: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Meus irmãos, Jesus sabia quem, quando e onde iria acontecer a traição, a sua prisão, que culminaria momentos depois com a sua própria crucificação. Capítulo 26, versículo 1, ainda diz: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis
que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus estava ciente do plano de Deus. E não apenas isso, ele se dispôs a cumprir o plano de Deus. Portanto, meus irmãos, a paixão de Cristo, que hoje celebramos, que hoje rememoramos, ela teve a sua origem em Deus. Ela teve a sua origem e, como causa primária, o amor de Deus para conosco. O plano que Deus, como arquiteto, tinha construído para redimir toda a sua criação e o seu povo eleito. Jesus está ciente desse plano e está cumprindo a vontade do Pai. Por isso ele declarou: saístes com espadas e porretes, como para prender um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puderam pôr as mãos sobre mim, mas agora vocês podem. É chegada a hora. Ele faz essa declaração porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no controle da situação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão colocando em prática o plano da redenção. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a paixão de Cristo. Lembre-se do sofrimento do Senhor. É verdade. Não tem como nós não lembrarmos das injustiças que ele sofreu, especialmente quando você lê os relatos nos evangelhos a esse respeito. Como Jesus foi humilhado, como ele foi zombado, como ele foi agredido fisicamente, verbalmente. Jesus foi posto como um espetáculo de horror. Diante de tudo isso, o nosso coração se contrai de tristeza só de pensar nessas coisas. Porém, meus irmãos, lembre-se que isso foi necessário para que o amor de Deus fosse aplicado a nós para a salvação. O justo teve que sofrer e morrer para que o injusto pudesse viver e desfrutar da vida eterna e cheia de glória. Porque Deus amou você. Isaías ainda 53, versículo 10, vai dizer a respeito do Pai: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Qual foi a vontade do Senhor? A vontade de Deus Pai: redimir a sua criação, salvar os seus eleitos. O texto continua no versículo 11, diz a respeito do Filho: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, meus queridos e minhas queridas, eu concluo esse sermão lembrando a você que a paixão de Cristo, a sua crucificação, foi a prova do amor de Deus pela sua vida. Não foi o beijo da traição de Judas, não foram os nossos pecados diretamente a causa da morte de Cristo na cruz, e muito menos o diabo, Satanás. Mas não se esqueça, foi o amor de Deus por você, Deus o Criador, e, portanto, é também o Redentor das nossas vidas
por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É esse amor que deve motivar a sua vida, que deve motivar o seu coração a seguir adiante, de cabeça erguida. É esse amor, irmãos, irmãs, o amor de Deus por nós, que deve gerar em nosso coração a confiança sólida no Senhor, que deve gerar em nosso coração e alma alegria indizível, que deve gerar em nosso coração ânimo, disposição para a obediência, para a fidelidade, que deve gerar em nosso coração a esperança da volta do Senhor para nos buscar. Que o amor de Deus por mim e por você, lembrado neste dia pela paixão de Cristo, o amor de Deus que levou Cristo à cruz, o amor de Deus por mim e por você, nos motive a cada dia consagrar a nossa mente, nosso coração, todo o nosso viver ao Senhor e vivermos assim, dia após dia, para a glória e a honra do nosso Deus, o Criador e o nosso Redentor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se lembrar também neste dia de um hino que para mim retrata esse amor de Deus por nós, que é o hino 260, e eu quero concluir com ele aqui, não cantando para vocês, obviamente, mas relembrando do que nos diz a letra deste hino a respeito do amor de Deus por nós. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, ó quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo me abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Que Deus aplique essa palavra, irmão, irmã, ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa levá-lo a essa reflexão e a essa adoração e gratidão ao Senhor pelo seu grande amor por você e por mim. Vamos orar, encerrando a nossa reflexão nesta manhã. Feche os seus olhos, oremos ao nosso Deus. Ó Deus, Deus de grande amor, o amor perfeito do Senhor, Deus de grande misericórdia e bondade para conosco. Nós que merecíamos a tua condenação, o teu juízo, o inferno, mas o Senhor não quis que assim persistisse, ó Deus, a nossa vida sob condenação. Nos deste, ó Pai, a alegria da tua salvação. Ainda, Senhor, que estejamos vivendo neste mundo imperfeitos como somos, como também é o mundo, mas tu já nos dás a alegria de desfrutarmos, ainda que parcialmente e minimamente, da tua salvação, mas pela fé nós já desfrutamos da tua salvação e aguardamos, ó Deus, com grande expectativa o dia em que tomaremos posse dela plenamente. Que o Senhor firme os passos da tua igreja, a fé de cada irmão e irmã e os fortaleça nesta esperança bendita, nesta fé que é dom do Senhor, confiando cada vez mais no amor de Deus para conosco, sendo gratos a ti e adorando e bendizendo o teu santo nome.
Conduza a tua igreja assim, Pai, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida irmã, um forte abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe neste dia. Que seja um dia de reflexão, um dia de comunhão com Deus, de consagração ao Senhor, um dia também de convívio com a sua família, no temor e na sabedoria do Senhor. Um forte abraço a todos.